crocheteiras, então para dar início ao nosso americano turco, eu tô utilizando o fio 100% algodão na numeração 6, na cor cru, e também o amarelo canário 100% algodão. Também estou usando o fio dourado Encanto, tá bom? Então, eu vou passar certinho ali a quantidade de cada fio que eu tô utilizando. Então, vamos para a videoaula. Eu inicio com o anel mágico. Se você não é acostumado a fazer anel mágico, você pode fazer 5 correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo. Mas com o anel mágico é mais fácil de trabalhar, fica mais fechadinho. Fiz um ponto baixo, subo 2 correntes, laço e no mesmo espaço eu volto fazendo um meio ponto alto. Então, eu laço, entro com a minha agulha nesse espaço e tiro essas 3 alcinhas que estão na agulha, todas de uma vez. 2 correntes de espaço, laço, venho nesse espaço do anel e tiro 2 alcinhas e reservo na agulha. Agora, eu laço, entro aqui nesse espaço, deixa eu puxar um pouquinho para fechar um pouco, fica melhor de trabalhar. Então, eu lacei e venho nesse espaço, tiro apenas 2 alcinhas. Agora, eu tenho essas 3 na agulha, eu vou tirar todas de uma vez. Então, eu tiro os 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntes novamente, laço, coloco a minha agulha no espaço, tiro apenas 2 alcinhas. Laço, coloco a minha agulha no espaço, tiro 2 alcinhas, agora eu fiquei com as 3, tiro todas de uma vez. Então, ele vai ficando os grupos de 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntes, laço, e aqui eu faço novamente 2 pontos altos tirados juntos, 2 correntes. Então, eu faço esta mesma repetição por 8 vezes, tá? Sempre com esses 2 pontos altos tirados juntos. Então, tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, faço um total de 8, aí eu retorno. Finalizando, então, 8 grupos de 2 pontos altos tirados juntos. Agora, eu puxo, né? Se você iniciou com o anel mágico, eu puxo e vou prender bem em cima desses 2 pontos altos e faço um ponto baixíssimo e entro com a minha agulha nesse espaço das 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntes, laço e dentro desse espaço eu vou fazer um meio ponto alto. Então, coloco a minha agulha e tiro essas 3 alcinhas de uma vez. Agora, eu faço 2 correntes, laço e dentro desse mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos juntos. Coloco a minha agulha aqui, tiro 2 alcinhas e reservo 2 na agulha. Laço no mesmo espaço, tiro 2 alcinhas e agora, para fechar os 2 pontos altos juntos, eu laço e passo por dentro dessas 3 alcinhas. Então, eu fiquei com 2 grupos nesse espaço. Uma corrente de espaço, laço, venho para o próximo espaço das correntinhas e vou tirar 2 pontos altos juntos. Coloco a minha agulha no espaço, tiro 2 e reservo. Laço no espaço, tiro 2 e agora eu tiro as 3 que restaram. 2 correntes, laço e volto no mesmo espaço. Então, dentro de cada espaço eu vou trabalhar 2 blocos de pontos altos tirados juntos, separados por 2 correntinhas. E entre um bloco e outro, eu faço uma correntinha de espaço. Então, você vai repetir essa mesma sequência por toda a volta, quando estiver finalizando aqui o retorno. Finalizando, então, toda essa parte, dá uma conferida se em cada espaço você fez os 2 grupos de 2 pontos altos tirados juntos. Uma correntinha, agora eu finalizo sobre esse segundo ponto alto desse primeiro grupo, com um ponto baixíssimo. Entro com a minha agulha nesse espaço, onde eu tenho essas 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntes, formei o meu primeiro ponto alto. Laço e dentro desse espaço eu trabalho mais 4 pontos altos, totalizando 5 com as 2 correntinhas que eu subi. Então, 1, 2, 3, 4... e 5.
Agora, eu tenho essa correntinha de espaço entre um grupo e outro. Eu faço uma corrente e nesse espaço, um ponto baixo. Uma corrente, agora eu venho para o meio desses dois grupos, nesse espaço das duas correntinhas, e trabalho 5 pontos altos. Então, eu laço e entro direto no espaço e inicio 5 pontos altos. Dessa forma, uma corrente nesse espaço da correntinha entre um grupo e outro, ponto baixo, uma corrente, laço e venho nesse próximo espaço, inicio 5 pontos altos. Essa vai ser a minha repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando, eu retorno. Então, finalizando aqui, com o último grupo, uma correntinha, um ponto baixo, uma corrente, e aqui nessa segunda correntinha do primeiro ponto alto que eu iniciei esse primeiro bloco, eu faço um ponto baixíssimo. E esse ponto baixíssimo eu deixo um pouquinho mais apertado para não ficar com um espaço maior do que os outros grupos. Subo 2 correntes, laço, e no mesmo espaço eu faço mais um ponto alto. Agora, eu venho para o próximo, um ponto alto sozinho. No seguinte, um ponto alto, no próximo, ponto alto. E aqui no último dos 5, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu terei o aumento no primeiro e no último ponto alto. Então, eu fiquei um total de 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes de espaço, venho sobre o próximo grupo, pulo esse ponto baixo e venho direto para o primeiro ponto alto do próximo grupo, trabalhando 2 pontos altos nesse mesmo espaço. No próximo ponto alto, um ponto alto sozinho, e vou trabalhando até o penúltimo, apenas um ponto alto sobre cada um. No último, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu fiquei um total de 7. 2 correntes de espaço, venho direto para o próximo grupo. No primeiro ponto alto, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu vou trabalhando dessa forma. Quando finalizar, eu retorno. Finalizando, então, mais essa carreira, concluí os 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas um pouco mais apertadas que as outras. E venho aqui na segunda correntinha do meu primeiro grupo e faço um ponto baixíssimo, deixando ele um pouquinho mais apertado, para ele não ficar um espaço muito grande, diferente dos outros. Subo 2 correntes e no mesmo espaço, mais um ponto alto. Vou trabalhando ponto alto sobre cada um dos seguintes, apenas um ponto alto sobre cada um. E somente no primeiro e no último, eu trabalho 2 pontos altos juntos, tá? Então, aqui no primeiro eu fiz 2, no restante apenas 1. E aqui no último eu faço 2 pontos altos nesse mesmo espaço, dessa forma. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, laço, venho para o próximo grupo. No primeiro, 2 pontos altos juntos, no último 2 e no restante apenas um ponto alto para cada um. Então, essa vai ser a minha sequência. Então, aqui eu vou ter um total de 9 pontos altos nesses grupos, tá? Sempre separados por apenas uma correntinha agora. Por conta do formato, que vai ficar um formato de coração, é importante fazer dessa forma para ele ficar o formato correto. Então, concluí aqui, faço uma correntinha e já dou início ao próximo grupo. Vou fazer esta mesma repetição, quando chegar aqui eu retorno. Então, finalizando mais essa carreira, com os pontos altos, faço uma correntinha e aqui, sobre a segunda correntinha do primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, lembrando para deixar ele mais apertado, tá? Agora, eu subo 2 correntes no mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, mais essa carreira, eu vou fazer os aumentos, tanto no primeiro quanto no último. No restante, nos outros pontos altos que eu tenho de cada grupo, eu faço apenas um ponto alto. Então, vou trabalhando desta forma.
Quando chegar no último, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Cheguei no último, 2 no mesmo espaço, e aqui novamente eu faço apenas uma correntinha de espaço. Laço e dou início ao próximo grupo, 2 no primeiro, 1 para cada e 2 no último. Uma correntinha de espaço já vai fazendo, já vai passando a mão para ir alinhando os pontos quando estiver finalizando aqui o retorno. Finalizando então mais essa carreira, eu já passei a mão para alinhar os pontos, fiz o último grupo, uma correntinha e prendo no segundo ponto alto para ficar mais juntinho. Prendo sobre o segundo ponto alto, agora eu venho no terceiro, faço um ponto baixíssimo e subo 2 correntes, venho no mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora, eu laço a agulha 2 vezes e dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer por 3 vezes meio ponto alto duplo. Então, eu lacei 2 vezes nesse espaço. Eu coloco a minha agulha, tiro 2 alcinhas e agora eu tenho 3, eu tiro essas 3 alcinhas. 2 laçadas no mesmo espaço, tiro as 2 e tiro as 3. Ele vai ficar um pouquinho mais alto do que o ponto alto normal. Então, eu fiz 2 pontos altos normal e 3 meio ponto alto duplo. Laço e venho nesse mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos normal, sem ser ponto alto duplo. Então, ele fica dessa forma, dá a impressão que é pouco espaço, mas ele precisa ficar dessa forma mesmo. Agora, eu conto 1, 2, no terceiro, eu faço um ponto baixo, laço, 1, 2, no terceiro, eu faço 2 pontos altos normalmente e 3 meio ponto alto duplo. Então, eu laço 2 vezes, venho aqui, tiro 2 e agora eu tiro as 3. 2 vezes, tiro 2, 3. Laço 2, tiro 2 alcinhas e 3. Então, eu faço por 3 vezes essa mesma repetição. Laço no mesmo espaço, eu faço 2 pontos altos normalmente. Então, ficou dessa forma. Se eu fizer menos ponto, ele vai ficar repuxando, não fica legal. Então, eu faço com 7 no total. Agora, eu tenho espaço dessa correntinha, eu venho direto, fechando com um ponto baixo. Laço, conto 1, 2 no terceiro, inicio 2 pontos altos no mesmo espaço e 3 meio ponto alto duplo. Então, 2 laçadas, então eu faço por 3 vezes esta mesma repetição. Então, eu fico um total de 7 pontos. 2 normal, 3 meio ponto alto duplo e 2 pontos altos normalmente. Então, fica dessa forma. 1, 2 no terceiro, ponto baixo. Laço, 1, 2 no terceiro, inicio o grupo de 7 pontos altos, da forma que eu fiz aqui. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 3 ponto alto duplo, 2 pontos altos, ponto baixo. Então, eu vou seguir esta mesma repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando, eu vou prender com ponto baixo nesse espaço, ponto baixíssimo nessa segunda correntinha, corto, arremato e volto com o fio dourado pra gente dar sequência. Então, aqui para fazer a parte do fio dourado, eu vou usar a mesma agulha. Se eu usar uma agulha de numeração menor, ele pode ficar repuxado. Então, eu gosto de usar a mesma agulha, 3,5. E aqui eu vou usar apenas um fio, por mais que ele seja mais fino, mas eu vou estar explicando aqui para ele não ficar repuxado. Coloco na agulha normalmente, depois é importante cortar, eu deixo sempre uma ponta. Eu venho aqui, eu tenho esses 7 pontos, que eu fiz pontos altos e meio ponto alto duplo. Eu tenho esse espaço do ponto baixo, né, que eu prendi. Eu venho não em cima, bem aqui dentro dele, não pegando somente essas 2 alcinhas, bem dentro dele. Coloco a minha agulha, faço um ponto baixíssimo,
Venho aqui dentro desse espaço, não sobre o primeiro ponto alto, no espaço entre o ponto baixo e o ponto alto. Coloco a minha agulha aqui, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho pegando sobre esse ponto alto as duas alcinhas, puxo e faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Venho sobre o próximo ponto alto, pegando essas duas alcinhas, ponto baixíssimo. No seguinte, note que eu deixo bem solto, não fica um ponto exageradamente solto, né? Mas também ele não fica aquele ponto apertadinho, ele fica bem leve de trabalhar para que ele não fique repuxando. Então, eu venho sobre o próximo, faço um ponto baixíssimo. No seguinte, é um ponto baixíssimo para cada. Nota que o meu fio tá lá atrás e eu vou puxando para fazer o ponto baixíssimo. No seguinte, e aqui no último ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Então, ele tá ficando dessa forma, ó. Tá ficando assim, ele não tá repuxando. Agora, eu tenho o ponto baixo que eu vinha trabalhando os pontos e prendia com o ponto baixo. Entre esse ponto baixo e o último ponto alto, eu tenho um espaço, eu vou entrar com a agulha e fazer um ponto baixíssimo aqui. Agora, nesse ponto baixo, eu não vou pegar, né, somente nessas alcinhas aqui de cima, eu venho aqui embaixo, dentro dele eu tenho esse espaço e coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. No espaço entre esse ponto alto e entre esse ponto alto e esse ponto baixo, coloco a minha agulha, ponto baixíssimo. E inicio trabalhando agora, pegando essas duas alcinhas sobre cada ponto desse set, fazendo ponto baixíssimo. Então, vou explicar aqui um pouquinho mais rápido. Ó, pode ver que eu não deixo repuxando ele, ó, ele vem bem leve. Eu vou trabalhando bem leve com a agulha para que ele não fique repuxado e nem tão solto, né? Tem que ter um equilíbrio. Fiz até o último, novamente no espaço entre o ponto alto e o ponto baixo, ponto baixíssimo. Aqui onde eu tenho o ponto baixo, bem embaixo dele, bem no meio dele, um ponto baixíssimo. Entre o ponto baixo e o ponto alto, baixíssimo, inicio trabalhando sobre cada ponto, o ponto baixíssimo. Então, vai ficar dessa forma o meu trabalho. Ele não fica repuxando, ele não fica solto demais, ele tem um equilíbrio aqui também, ele tem essa descida bem equilibrada, não fica repuxando, não fica sobrando pontos. Então, eu faço por toda a volta, quando finalizar aqui onde eu iniciei, eu prendo com um ponto baixíssimo, corto, faço o arremate, eu retorno com a outra cor pra gente dar sequência. Então, eu finalizei toda essa parte com o dourado, ele ficou certinho, não ficou repuxando, não ficou sobrando pontos, o importante é isso. Agora, eu venho, no meu caso, com o amarelo e coloco na agulha, normalmente, fazendo o nozinho. Agora, eu venho aqui, eu viro aqui pro lado avesso e eu tenho esse ponto baixo, eu tenho duas alcinhas, ele forma como se fosse um V. Eu vou prender nessa primeira alcinha, ó, sempre eu vou dividir em duas partes, ó, primeira, segunda. Coloco a minha agulha nessa primeira alcinha, prendo com um ponto baixíssimo, subo duas correntes para dar altura do ponto alto e mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e mais 2 do ponto alto. Agora, eu laço e venho nessa alcinha seguinte, ó, eu coloquei, prendi e agora eu tenho essa outra alcinha que faz parte desse ponto baixo que eu tenho entre um grupo e outro. Eu vou prender, vou pegar essa alcinha e faço um ponto alto, dessa forma. Duas correntes, laço e venho para esse próximo espaço, depois desse grupo, viro aqui pro lado avesso e eu tenho esse ponto baixo, eu tenho essas duas alcinhas. Na primeira alcinha, eu faço um ponto alto,
1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, venho para a próxima alcinha do lado desse que eu prendi o ponto alto, pego ela e faço um ponto alto. 2 correntes, laço, venho para o próximo espaço, aqui do lado avesso, pego essa primeira alcinha, ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, na próxima alça, pego somente uma alcinha e vou fazer um ponto, opa, tá meio apertado aqui. Vou fazer um ponto alto, 2 correntes, e vou seguir fazendo essas argolas de correntinha separado por 2 correntes. Então, você vai fazendo essa mesma repetição por toda a volta, sempre baixando para conseguir trabalhar aqui do lado avesso, tá? Quando eu estiver aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui, nota que ele fica torcido para frente, mas é normal, conforme a gente vai trabalhando, ele vai se ajeitando. Aqui eu fiz esse último grupo, as 2 correntinhas, e venho aqui, conto 1, 2, na segunda correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Entro nesse espaço que eu fiz as 5 correntes, entro e faço um ponto baixíssimo, 2 correntes, laço e faço mais 8 pontos altos com as correntinhas que eu subi, e fica um total de 9 pontos altos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Dessa forma. Agora, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Eu tenho esse grupo, eu conto 1, 2, 3 na direção do quarto ponto, eu coloco a minha agulha na alcinha de trás e também eu vou prender essas 2 correntinhas juntas. Então, ó, prendo dessa forma, passo por trás dela e faço um ponto baixíssimo. Laço e venho para a próxima argola que traz aqui, eu preciso queimar essas pontinhas ainda, não esquece, ó. Se eu deixar elas vai desmanchando, é importante queimar ou passar um pinguinho de cola para que ela fixe bem na peça e ela não venha desmanchar. Então, aqui falta fazer esse acabamento, por isso que ela tá solta aqui. Eu fiz o ponto baixíssimo e vou baixar um pouco aqui para ficar bem visível. Eu tenho essa argola. Eu laço e venho direto para dentro dessas correntinhas e vou trabalhar os 9 pontos altos, né? Um total de 9 pontos altos aqui nesse espaço. Então, eu vou fazer mais esse para ficar bem claro como eu prendo com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Agora, eu tenho essas 2 correntinhas lá atrás. E aqui, 1, 2, 3, sobre o quarto, pegando somente a alcinha de trás e passando por baixo dessas 2 correntinhas, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Laço e venho para a próxima argola, fazendo os 9 pontos altos. Então, essa vai ser a repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, né, aqui nessa parte, prendo com ponto baixíssimo na segunda correntinha desse primeiro ponto alto, corto, arremato. Finalizei, então, toda essa parte, fiz o arremate, né, com ponto baixíssimo e ficou dessa forma. Já passei a mão pra tá assentando, né, os pontos, ficou certinho. Agora, eu venho com o dourado, vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui nessa parte amarela. Coloco na agulha normalmente, com um nozinho. Aí, você também pode, ao invés de estar prendendo aqui com ponto baixíssimo, você pode também tirar da agulha, também fica legal, fica um acabamento bem legal também. Tanto faz pra mim, eu posso iniciar com ponto baixíssimo, ou eu faço dessa forma também. Aqui onde eu tenho esse ponto baixo, eu coloco a minha agulha entre uma alcinha e outra e puxo esse nozinho aqui pra frente. Puxo esse nozinho aqui pra frente. Dessa forma. Agora, eu venho nesse espaço, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui. Então, eu tenho o ponto baixo e eu tenho o ponto alto. Entre esses dois, coloco a minha agulha,
faço um ponto baixíssimo. Agora, sobre esse primeiro ponto alto, eu coloco a minha agulha pegando essas duas alcinhas que eu tenho sobre o ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho sobre o segundo ponto, pegando as duas alcinhas, ponto baixíssimo, da mesma forma. Então, um para cada ponto. Normalmente, então, vai ser sempre esta mesma repetição quando eu for fazer os pontos baixíssimos. Olha aqui, eu trabalhei sobre o último ponto alto. Agora, no espaço entre o ponto alto e o ponto baixo, eu coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Aqui, onde eu tenho o ponto baixo, eu entro nesse espaço entre uma alcinha e outra, ponto baixíssimo. E aqui, entre o ponto baixo e o ponto alto, coloco a minha agulha, ponto baixíssimo, e aqui eu inicio trabalhando sobre os pontos altos. Eu coloco a minha agulha pegando essas duas alcinhas aqui, ponto baixíssimo, e assim eu trabalho um para cada. Não tem segredo, vai ser a mesma repetição. Em todas as carreiras que eu for fazer o ponto baixíssimo, eu trabalho desta mesma forma. Então, eu vou passar a mão aqui, olha, ele fica bem certinho, ele não fica repuxando, não fica faltando ponto, nem sobrando, ele fica certinho quando eu trabalho dessa forma. Eu faço essa mesma repetição por toda a volta, chegando aqui eu fecho com ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei, corto, arremato, aí eu retorno com o cru para dar sequência. Então, finalizando aqui, né, toda a volta com os pontos baixíssimos, cortei, arrematei e ficou dessa forma. Não tá repuxando, tá certinho. Já voltei aqui com o fio cru na agulha, já fiz um nozinho. E agora, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz com o amarelo, vou fazer em cru. Só vai ter alguns aumentos. Aqui na parte de trás, nota que eu tenho o ponto baixo aqui. Parte de trás eu tenho o ponto baixo e essas duas alcinhas do ponto baixo. Eu coloco a minha agulha nessa primeira alcinha, faço um ponto baixíssimo, uma, duas correntes para dar a altura do ponto alto e mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço e venho na segunda alcinha e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes de espaço, laço e venho para o próximo espaço. Depois desse grupo, viro aqui para frente, na parte de trás do ponto baixo, nessas duas alcinhas eu vou prender nessa primeira com um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, laço e venho na segunda alcinha e faço um ponto alto. 3 correntes de espaço, laço, venho para o próximo espaço do ponto baixo, aqui do lado avesso, faço um ponto alto na primeira. Então, vai ser esta mesma repetição. 6 correntinhas e 3 de espaço, prendendo com o ponto baixo nas alcinhas, na parte de trás desse ponto baixo. Então, eu faço essa mesma repetição por toda a volta, quando estiver finalizando, eu retorno. Então, finalizando, eu voltei para mostrar que ele fica dessa forma mesmo. Essa carreirinha amarela fica dessa forma mesmo. Conforme eu vou trabalhar a carreira de pontos altos e blocos de pontos altos sobre essas argolas, já vai ficando certinho, tá? Então, não se preocupa quando ele vai virando essa parte aqui, porque nas próximas carreiras já vai ficar certo. Então, eu fiz as 3 correntes, agora, aqui onde eu iniciei com essas primeiras correntes, eu conto 1, 2, aqui nessa segunda, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Entro com a minha agulha nesse espaço onde eu tenho essas 6 correntes, ponto baixíssimo, 2 correntes, laço, e agora eu trabalho mais 10 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu fico um total de 11 pontos altos para cada corrente, né? Então, faço os blocos de 11 pontos altos. Então, aqui eu tenho com as correntinhas que eu subi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. Então, formei o meu grupo. Agora, eu vou prender
Na carreira anterior, eu fiz um total de 9 pontos altos. Então, eu conto 1, 2, 3, 4. Sobre o quinto, na direção do quinto ponto alto, eu tenho essas duas alcinhas. Eu pego somente a alcinha de trás, coloco a minha agulha e coloco por baixo dessas correntinhas que eu tenho de intervalo. Que eu trabalhei, que são as 3 correntes de espaço entre um vizinho e outro, eu coloco a minha agulha por baixo também e faço um ponto baixíssimo para prender. Laço, entro com a minha agulha nesse espaço onde eu tenho essas 6 correntes e novamente eu vou repetir 11 pontos altos. Então, aqui eu tenho um nozinho, já deixo ele lá para trás para não ficar aparente, ó. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. Então, ele vai ficando dessa forma. Agora, para prender, eu venho aqui no quinto, na direção do quinto ponto, coloco a minha agulha na alcinha de trás e por baixo dessas correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo. Laço e inicio novamente os 11 pontos altos dentro dessa argola. Essa vai ser a repetição por toda a volta, sempre prendendo com um ponto baixíssimo nessa direção, conforme eu mostrei. Quando finalizar, eu fecho com um ponto baixíssimo, né? Vou prender e faço um ponto baixíssimo também nessa segunda correntinha que eu iniciei, corto, arremato, aí eu retorno com o dourado. Então, finalizei, fiz a parte do arremate aqui com os pontos altos em cru, já tô com o fio dourado na agulha, fiz um nozinho. E vou iniciar da forma que eu mostrei, você pode iniciar com um ponto baixíssimo ou você pode tirar esse nozinho da agulha, coloca somente a agulha nesse espaço onde eu tenho esse ponto baixo, entre uma alcinha e outra, e puxo essa laçada aqui pra frente. Fica mais discreto, né? Então, aqui eu venho entre o ponto baixo e entre o ponto alto, coloco a minha agulha nesse espaço, faço um ponto baixíssimo sobre esse primeiro ponto alto, ponto baixíssimo. No próximo, sempre pegando as duas alcinhas sobre os pontos. Ponto baixíssimo, vou pro seguinte e vou trabalhando esta mesma repetição conforme eu fiz nas carreiras anteriores, mas eu só voltei caso você tenha alguma dúvida, caso você não lembra. Eu voltei para mostrar como faz exatamente. Na próxima carreira de outra cor também vai ser a mesma repetição. Então, eu faço os pontos baixíssimos, aqui eu tenho o último ponto alto, ponto baixíssimo. Entre esse ponto alto e o ponto baixo, coloco a minha agulha e trabalho o ponto baixíssimo também. Venho aqui nesse espaço e bem no meio, entre uma alcinha e outra desse ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo. Nesse espaço, entre o ponto baixo e ponto alto do próximo grupo, ponto baixíssimo, e aqui eu pego sobre esse ponto alto, faço um ponto baixíssimo e trabalho ponto baixíssimo sobre cada ponto alto, fazendo esta mesma repetição. Nota que ele não fica repuxando, ele não fica sobrando, fica certinho. Faço a mesma repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando, fecho com ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei, corto, arremato aqui no lado avesso, aí eu retorno com, no meu caso, com o amarelo para fazer mais uma carreira de blocos de pontos altos. Então, aqui a nossa próxima cor é o amarelo. Aí vai depender da cor que você escolheu, se você quer fazer como a gente faz 3 bicos com os pontos altos, você pode fazer um degradê, pode fazer em tons pastéis, fica lindo também, pode fazer de uma cor só, então vai do seu gosto. No meu caso, eu tô trabalhando com o cru e o amarelo, então eu fiz o amarelo, o cru, e agora a minha próxima cor é o amarelo. Vou prendendo a agulha com o nozinho normalmente, e venho aqui na parte de trás. Entre um bloco e outro desses pontos altos, eu tenho o ponto baixo. Aqui na parte de trás, eu tenho essas duas alcinhas que fazem parte do ponto baixo. Então, eu prendo
na primeira alcinha com ponto baixíssimo, subo 2 correntes para dar altura do meu ponto alto e mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Laço e venho aqui nessa próxima alcinha do ponto baixo e faço um ponto alto. Então, eu fiquei com um Vzinho, né? O ponto alto, as 7 correntes e o ponto alto. Esse primeiro eu formo apenas com as 2 correntinhas. Agora, de espaço, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Laço e venho para o próximo espaço, que é atrás desse ponto baixo, onde eu tenho essas 2 alcinhas e venho na primeira alcinha fazendo um ponto alto. Aqui eu iniciei com as 2 correntinhas como é o meu primeiro. A partir desse segundo, eu já inicio diretamente com o ponto alto. E 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço e venho aqui na segunda alcinha que eu prendi na primeira, agora venho na segunda e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, laço e vou repetir por toda a volta, pegando na primeira alcinha, ponto alto, 7 correntes, prendo com ponto alto na segunda alcinha. 4 correntes de espaço e repito isso por toda a volta e eu retorno. Então, finalizei aqui do lado avesso, finalizei todas as argolas, ela fica bem bagunçada assim mesmo, tá? Aqui eu fiz as 4 correntes e aqui onde eu iniciei com as 2 correntinhas, eu vou prender na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Só deixa eu virar aqui, 1, 2, ponto baixíssimo. Virei aqui pro lado direito para ficar melhor. Aqui onde eu tenho essa primeira argola, que eu tenho ponto, as 2 correntinhas, 7 correntes e o ponto alto. Entro nesse espaço, ponto baixíssimo, 2 correntes. Dentro desse espaço, agora nessa carreira, eu vou ficar um total de 14 pontos altos. Então, eu já tenho o meu primeiro com as correntinhas e faço mais 13 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 14 pontos altos. Então, ele fica dessa forma. Agora, da mesma forma que fiz nas outras carreiras, eu vou prender. Nessa carreira anterior, eu tenho 11 pontos altos. Então, bem no meio, eu vou prender. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, no sexto ponto alto, pegando somente a alcinha de trás, coloco a minha agulha. E agora, eu tenho essas correntinhas que eu fiz. Essas 4 correntinhas, coloco aqui por baixo dela e vou prender junto, com um ponto baixíssimo. Fica dessa forma, bem preso. Laço e venho para a próxima alça e já inicio diretamente com um ponto alto, fazendo um total de 14 pontos altos aqui dentro. Finalizei os 14, agora vou prender novamente aqui sobre 1, 2, 3, 4, 5, sobre o sexto, pegando a alcinha de trás e passando a agulha por baixo dessas argolas, fazendo um ponto baixíssimo, laço, e já inicio os 14 pontos altos na próxima argola. Então, vai ficando dessa forma o nosso trabalho, a nossa carreira, sempre 14 pontos altos, prendo com ponto baixíssimo bem no meio desses 11. Quando estiver finalizando aqui, eu vou prender, então, faço o último grupo, prendo com ponto baixíssimo aqui no meio e prendo com ponto baixíssimo na segunda correntinha desse primeiro grupo, corto, arremato e a parte do dourado vai ser a mesma repetição que eu fiz nas outras carreiras. Então, sempre fazendo o ponto baixíssimo, né, da forma que eu inicio sempre no meio, né, aqui nesse ponto baixo, coloco lá por trás, puxo e faço um ponto baixíssimo, entre o ponto baixo e o ponto alto eu faço um ponto baixíssimo, inicio trabalhando ponto baixíssimo sobre cada ponto alto e faço essa mesma repetição. Acredito que não tem necessidade de eu voltar
mostrando como faz, porque vai ser a mesma repetição dos pontos baixíssimos em dourado. Então, você faz aí toda a carreira com um ponto dourado, aí eu retorno para a gente dar início à parte do bico, que eu vou trabalhar esses pontos altos aqui e a parte do bico em dourado.